Amém. Olá, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um dia, projetando 2021, o ano do ID, Equibalo, ID com força. Amados, nós ouvimos algumas palavras e o Senhor nos fala, ID com força, é melhor perder do que ganhar e por aí vai. Para que nós possamos mover em 2021 o que nós precisamos. Então, baseado nisso, eu vou dar um título para a minha ministração aqui, do Senhor, né? Eu como instrumento, vivendo e movendo no Espírito. Amém? Nós vamos trabalhar um texto aqui de Romanos, e quem quer ouvir boas notícias? Só um instantinho. Amados, nós somos portadores de boas notícias. Amém? O Evangelho significa boas notícias. Então, no texto original, ele dá uma ênfase maior ainda. Uma notícia boa demais para ser verdade. Mas é verdade, é o Evangelho do Senhor Jesus. E esse livro de Romanos, alguns estudiosos o chamam de o quinto Evangelho. Porque eu vou trabalhar, acredito que foi direção do Senhor, principalmente na última ministração aqui do irmão Murilo, né, uma ênfase no Espírito Santo, e nós nos movemos, nós vivemos no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós iremos, o ID tem que ser no poder do Espírito Santo do Senhor no ano de 2021. Na história da igreja, lá no verão de 386 depois de Cristo, tinha uma pessoa, um pecador, um perverso. A sua mãe era religiosa e certa feita ele estava na casa, no jardim de um amigo. Ele sentou no jardim do amigo e ouvia as vozes das crianças, aquele barulho, e de repente ele ouviu uma voz. Ele alegou que foi do Senhor. A voz dizia: pegue e leia. Pegue e leia. Ele pegou o pergaminho que estava próximo do amigo e leu Romanos 13, 14. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Eu estou referindo a Agostinho de Hipona. Então, ele nesse texto diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, que não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, nesse momento, ele foi transformado, ele foi salvo e virou um dos grandes teólogos da igreja. Ele era um perverso, um pecador. A sua mãe era religiosa, tentou levar ele para aquela vida religiosa. Então, ele leu esse texto e foi transformado, baseado no livro de Romanos. Em novembro de 1515, certo líder religioso iniciou as suas exposições sobre a epístola aos Romanos, o que gerou muitas dúvidas sobre a justiça de Deus. Então ele ficou questionando a Deus o que era essa justiça, o que significava, e depois de algum tempo ele entendeu que o justo vive pela fé. Então, o mundo inteiro nós sabemos a consequência desse fato. Estou falando de Martinho Lutero. Depois, logo mais à frente, em 24 de maio de 1738,
em uma reunião, um jovem, foi uma reunião sem vontade. Não, eu não quero ir, estou sem vontade, não tem interesse. Já aconteceu com algum? Eu vou lá, não estou com vontade não. Vou lá porque o bispo falou, o pastor falou, o meu pai falou. Então, chegando lá, o ministrante estava lendo o prefácio de Lutero sobre Romanos. Então, assim disse esse jovem. Quando o preletor descrevia, ele não estava fazendo nada de extraordinário, ele estava simplesmente lendo um prefácio. Assim diz essa pessoa: quando o preletor descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu realmente confiava em Cristo, e somente em Cristo para a salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha eliminado os meus pecados, e que Ele tinha me salvado da lei, do pecado e da morte. Estou falando de John Wesley. Começou então, neste momento, um dos maiores avivamentos da história da igreja. Então, baseado no texto de Romanos. Então, a partir desses fatos, a justiça pela fé mudou a história do Ocidente. Aqui eu estou citando 3 grandes exemplos. Então, a justiça baseado na fé. Então, o justo vive pela fé. A palavra transforma, que é Deus que falou. Então, quando eu entendo e ela penetra no meu coração, transforma as nossas vidas. Quando eu comecei a frequentar as reuniões aqui há 10 anos, eu fui pesquisar sobre esse nome menonita e cheguei num texto. E, para finalizar, eu me deparei com João 14,6, Atos 4,12, Timóteo 2,5. Que há um único mediador, só Jesus salva. Então, naquele momento, eu fui salvo pelo Senhor Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Então, o livro de Romanos é um livro profundo, um livro que mostra, nós vamos ver que Paulo, ele foi escrito por Paulo por volta de 55 a 58 depois de Cristo, dirigido à igreja de Roma. Antes de me adentrar aqui no texto especificamente, é importante destacar alguns aspectos do contexto geral desse evangelho, desse livro, dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Primeiro, foi dirigida aos judeus e gentios, sendo que havia mais gentios naquele momento, naquela década. Em 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, daquele ambiente. Então, provavelmente ali a maioria eram gentios. O que são gentios? É quem não era judeu. Nós seríamos, no caso, considerados gentios. É importante destacar que Paulo aqui não havia naquela igreja de Roma nenhum grande líder, nem Pedro, nem Paulo. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Lá em Atos fala que havia várias nações ali quando o Espírito foi derramado, capítulo 2, em Pentecostes. Provavelmente não, a Bíblia fala que havia romanos. Provavelmente esse pessoal que ouviu a palavra levou a palavra de Deus a Roma. Então o povo ali começou uma igreja. A igreja romana, como ela existe hoje, ela se formou entre o século IV e VI depois de Cristo, ou seja, lá por volta dos anos 500, mais ou menos. Então não existia líder geral naquele momento. Tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja de Laodiceia, tinha a igreja de Antioquia e tinha a igreja de Roma. Não havia um líder geral. E Paulo aqui está escrevendo e falando que iria visitar num futuro aquela igreja. Então, como nós comentamos, é um livro profundo. Os evangelhos é considerado a parte principal do Novo Testamento. No entanto, os evangelhos é um período de transição.
Ora Jesus falava para os judeus, ora Jesus falava para o povo em geral. Então, não tem muito, não era claro. A intenção dele era, de fato, não ser claro naquele momento. Um período de transição é considerado a principal parte do Novo Testamento. Mas através do livro de Romanos, nós aprendemos a conhecer o que é o Evangelho. Então, as cartas de Paulo que vai tratar do dia a dia, como é a vida da igreja. O livro de Romanos, então, Paulo começa falando da lama, da podridão, do mais profundo do abismo que vivia o homem. Ele vai tratar ali do fracasso, primeiro do progresso do pecado do homem, até o capítulo 1, 2 e 3, vai falar da ingratidão, da idolatria, da degradação moral. Então ele faz uma introdução até o verso 17, depois do 18 ao 32, ele vai falar dessa podridão, dessa imoralidade, do homem no geral. Depois vai falar do fracasso da religião. Que religião? O judaísmo, os judeus. Deus criou uma única religião criada por Deus, mas era uma intenção. E os judeus fizeram dessa religião o seu Deus. Então, por isso, Deus veio remover tudo isso. Então, lá no capítulo 3, até o verso 20 de Romanos, as Escrituras vão provar a culpa de toda a humanidade. Então, Romanos 3, 23 vai falar: todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Então, Paulo começa a estruturar um pensamento aqui, ele sai lá do profundo, da podridão do homem, e vai desenvolvendo esse pensamento de forma geral. Ele vai avançando, ele vai tratar do poder, vai comparar Adão com Cristo, vai falar de Abraão, ele vai falar do poder do pecado, que é um princípio, depois ele vai falar dos pecados no singular, e tudo isso é resolvido numa obra só, a cruz do Calvário, o poder do Senhor Jesus ali, resolvendo tudo isso. Ele começa a desenvolver esse pensamento, sai de um contexto geral de podridão, do fracasso total do homem, que busca a sua glória, que passou a adorar o ser criado ao invés do Criador, e chega, penso eu, o ápice, o apogeu da sua carta, que é no capítulo 8 de Romanos. Então nós vamos trabalhar alguns princípios aqui. Eu pego emprestar no subtítulo aqui da Bíblia de Genebra, que fala que esse capítulo 8, ela deu um subtítulo que é vivendo no Espírito. Então eu acrescentei aqui, vivendo e movendo no Espírito. Então a ênfase do capítulo 8 de Romanos é o Espírito Santo de Deus. Depois você vai verificar aí que sempre fala do Espírito Santo do Senhor. Então então aqui tem algumas verdades que, quando nós entendemos, e essas verdades lançadas no nosso coração, germinando, nós vamos nos mover e cumprir esse ID em 2021 para a glória do nome do Senhor. Então, logo no começo aqui ele vai falar: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Então ele desenvolveu esse pensamento, saiu de um contexto geral, e agora ele vai falar aqui da posição. Qual que é a nossa posição em Cristo Jesus? Ele está falando isso para a igreja de Roma. Os irmãos ali estavam começando, eles estavam no Pentecoste, provavelmente, e foi para Roma, voltou para Roma, os judeus, e eles começaram a crer em Jesus e praticar o judaísmo ao mesmo tempo. Então ele começa a desenvolver essa ideia, e chega aqui
de forma bem nítida no capítulo 8, que eu entendo que é o apogeu, depois vai acrescenta do 9 em diante o que deve se fazer. Ele começa aqui a falar dos judeus, depois lá no 12 vem renovação da mente, por aí vai. Mas o ápice, entendo eu, está aqui no capítulo 8, que tem uma ênfase bem forte aqui no Espírito Santo de Deus. Então nós nos movemos, nós andamos no poder do Espírito Santo do Senhor. Então nesse poder nós podemos ir e contar essa boa notícia, as boas novas que é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, amados? Seguindo, ele vai falar há uma lei, ele vai falar aqui, ele fala de lei, ele fala de uma lei superior, que é a lei de Cristo, e a lei do poder e do pecado. Então, a lei continua existindo, do pecado e da morte, mas há uma lei superior, que é a lei do Espírito e da vida. A mesma coisa, uma lei universal, a lei da gravidade. Eu solto algo, vai cair. Mas tem uma lei maior que faz o avião levantar. Não sei se é propulsão, existe uma lei aí nesse sentido. Então, quando tem uma lei superior, a outra lei continua existindo, mas a superior vai prevalecer. Então, nós que cremos, vivemos numa lei superior. Então, aquela lei inferior, que é a lei do pecado e da morte, não tem domínio sobre nós. Então, nós que cremos, o pecado não tem esse domínio, a não ser que nós creiamos nisso. É uma mentira que é lançada em nossas mentes. Então, esse poder da morte, do pecado, não tem domínio sobre nós. Assim diz a palavra. Então, nós podemos crer nessa verdade e andar nessa verdade. Amém? Então, se eu creio, eu crio em Jesus e continuo uma vida de pecado, será que eu crio mesmo? Porque está falando aqui que a lei é superior. E essa outra lei do pecado e da morte não tem domínio sobre mim. Então, nós temos que refletir, meditar nesse tema. Aqui, então, nós temos uma lei, que é a lei da liberdade, a lei do Espírito, a lei da vida. E nós somos livres em Cristo Jesus para fazer as boas obras. Porque nós cremos. Por outro lado, há um que nos acusa o tempo todo, nos condenando. Apocalipse 12, 10 vai falar que Satanás nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então é 24 horas por dia. Então ele acusa, não somente diante de Deus, mas ele acusa em nossas mentes e usa até pessoas ao nosso derredor para nos acusar. Quem que nós vamos ouvir? Nós temos que andar no Espírito, ouvir o que o Espírito nos diz. Então, Deus condenou o pecado enviando o seu Filho. Vai estar lá no verso 3. Aqui parece ser o poder, como eu falei, um princípio. Fala do poder do pecado, que está no singular. Então é um princípio. Se esse poder, Jesus já quebrou esse poder, nós que cremos, então esse poder não tem domínio sobre nós. Então ele levou sobre si os pecados e venceu esse poder que antes nos dominava. Então esse poder não nos domina mais. Nós temos que crer nessa verdade da palavra. No Espírito Santo nós temos a liberdade. Nós somos livres em Cristo. Nós que cremos. Então aqui ele vai falar, Paulo começa a desenvolver, é um texto longo, eu não vou ler todo, ele vai falar de uma luta entre o Espírito e a carne. Isso aqui não é para cristão, aqui fala é daquele que ainda não creu no Senhor Jesus. Nós que cremos, nós devemos andar no poder do Espírito do Senhor. Lá no verso 9 vai falar, se somos filhos, nós temos o Espírito. Se temos o Espírito, andamos no Espírito. Então nós temos
que andar no Espírito. É consequência, é natural. Porque nós cremos no Senhor Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. Se Cristo está em nós, estamos mortos para o pecado e vivos por meio de seu Espírito. Verso 11. Então, aqui eu falei da nossa posição. Qual? A nossa posição é em Cristo. É uma obra que já foi consumada. Agora eu vou falar de um outro tópico aqui. Nós somos filhos e herdeiros. No verso 12 do capítulo 8, aqui me trouxe, eu tive que meditar um tempo aqui, pelo menos eu tive dificuldade de entender. Então Paulo fala assim: assim pois, irmãos, somos devedores. Mas como assim devedores? Meditando, então o nosso dever é um dever de gratidão, é um dever de rejeitar a obra da carne, é um dever de rejeitar essas coisas que não agradam a Deus. Essa é a nossa dívida, porque tudo mais já foi feito através de Jesus. Então aqui fala que nós somos devedores de quê? Então eu pulo essa parte, eu posso sair aqui do verso 12, e aqui vai falar dessa obra, para não viver segundo a carne. E nós veremos que a partir do 15, vai falar assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção. Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então, por isso, a nossa dívida, então, é de gratidão. Eu sou grato a Deus, porque a minha conta foi paga. Eu não sou mais devedor. E aqui vai falar, nós temos o espírito de adoção. O que é essa adoção naquele contexto? Não, mas eu não sou filho, eu sou um filho adotado. Naquele contexto do Império Romano, quando tinha lá as dinastias, se o rei queria, o imperador queria que a sua dinastia, a sua família dominasse o império por muito tempo, ou seja, o império ou outros tipos de pessoas que eram ricas. Então, se o filho dele começava a aprontar demais, ele deserdava esse filho. Ele poderia fazer isso. Por outro lado, quando ele gostava de alguém, ele adotava um que não era seu parente, mas adotava como seu filho. Ele não poderia mais deserdar aquele que foi adotado. Entenderam, amados? Então é nesse contexto que nós fomos adotados como filhos de Deus. Amém? E ele segue aqui, por qual nós clamamos: Abba, Pai. Esse é um termo íntimo para pai, é um termo no aramaico. Então os tradutores não quiseram nem traduzir esse termo para deixar a ênfase devida. No latim medieval, essa palavra significa papa. Pensa um pouco, nem vou comentar. Jesus é filho por natureza, nós somos filhos por adoção que recebemos quando somos justificados pela fé. Então aqui são verdades que o Espírito Santo quer que fique claro no nosso coração. Para quê? Para podermos irmos e fazer as boas novas, e pregar as boas novas, e cumprir o propósito do Senhor, porque o noivo está ansiando por casar com a noiva. Então o Senhor Jesus está voltando. Amém? Nós temos uma missão: divulgar essa boa notícia. Aqueles que ainda não conhecem a verdade, nós somos portadores de boas novas, nós temos que divulgar isso aos outros. Esse termo, Abba, como eu disse aqui, um termo íntimo para pai. Porque deixou esse termo aqui? Jesus era filho por natureza, Jesus orava somente nesse sentido, com intimidade. Ele tinha intimidade com o Pai. Então, Pai é um nome que, lá no Antigo Testamento,
aquele povo não conhecia. Jesus veio revelar esse nome. Ele próprio fala, veio revelar o nome, o teu nome. Que nome? O nome de Pai. O que o Pai faz? O Pai cuida. Se o Pai terreno, nós que somos pais aqui na terra, queremos, nós falhamos, mas nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagina o Pai celestial. Uma expressão clara do Pai celestial, aquela lá de Lucas 15. O filho saiu, aprontou todas. E ele voltou com a intenção de usufruir de benefícios. Ele não queria intimidade com o pai. Ele queria benefício, comida. Porque ele estava lá comendo junto com os porcos. O que o pai fez? Correu e o abraçou. Então, assim que Deus fez conosco, Ele correu atrás de nós e nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Então, diante desse fato, o que nós temos que fazer? Só gratidão, só agradecer, só buscar relacionar-se com o Senhor. Quando Jesus ensina a oração, Ele fala Pai. Está falando a expressão Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado. Ou seja, o que é isso? Santificado. Santificado quer dizer dar o devido lugar, a devida reverência a esse nome. Então, se Deus é Pai, um Pai que cuida. Então, nós temos que crer que Ele cuida. Se é o Deus que cura, nós temos que crer. Isso é santificar, dar o tratamento devido. Isso é santificar o nome de Deus. O próximo, o sofrimento, aqui segue, né? Paulo segue avançando aqui, vai falar do sofrimento e da glória. O sofrimento faz parte do processo de crescimento da caminhada cristã. Então, nossa vida não é uma vida de mar de rosa, não é uma vida de 100% de prazer, 100% de felicidade. Isso é ilusão. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, nós passamos por sofrimento. Em Romanos 5, 3, Romanos capítulo 5, 3 a 5, vai falar, e o sofrimento contribui. O que acontece? Quem crê em Senhor Jesus? O sofrimento vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Próximo. Amados, Romanos 5, vamos ler o texto completo para a gente. 5, 3, 4. E a perseverança, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós passamos, mas com alegria. Nós passamos por sofrimento, mas nós crescemos. E nesse texto também tem 3 destaques aqui, a partir do verso 22. Fala que os gemidos da criação. Então fala que a criação passa por sofrimento, por vaidade. Aqui não está falando de pessoas, está falando da criação. Porque Deus, quando criou, concluiu a criação, né, lá em Gênesis 1:31, Ele viu que era muito boa quando fez o homem. Porém, aqui está falando que a criação geme. Geme por quê? Foi até ministrado nessa semana. Pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? A igreja, nós. Então, a criação geme com expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos, vai falar lá no verso 23, as primícias do Espírito. As primícias do Espírito. O que é isso? Nós experimentamos uma pequena parte dessa glória vindoura, desse prazer celestial, que é reinar, que é morar, que é desfrutar do Senhor na sua plenitude. Nós experimentamos aqui uma porçãozinha,
que é o antegozo da glória que há de vir. Isso, o poder do Espírito de Deus que habita em nós. E tem os gemidos do Espírito Santo. Como assim? Aqui tem um grande, daqui a pouco, né, vou falar que o Espírito Santo geme, assim como Jesus que sofreu por causa daqueles que não creram, por causa do sofrimento, daqueles que tinha doença, dos pobres. Jesus sofreu, Jesus curou, e aqueles que não creram, Jerusalém não creu. Quando ele via o pecado, ele tinha compaixão. Então, como Jesus, o Espírito Santo geme. Por quê? Por causa do sofrimento do povo. No verso 23, vai falar que, vamos ler esse versículo para entender. E não somente ela, está falando aqui da criação que geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Anteriormente falou de uma adoção. Quando nós cremos, o Senhor nos chama e nós cremos, nós fomos adotados. Aqui fala já está apontando para a redenção do corpo. Outro ponto, que as primícias, o que são as primícias? Primícia é uma pequena parte. Nesse texto de Romanos, ele dá o entendimento que, no termo aqui do original, de primeiro pagamento. Você quer garantir algo, você vai comprar algo, o vendedor vai falar, não, mas para fecharmos o negócio, não, eu não tenho recurso, mas eu quero comprar esse algo. Então ele vai falar, não, vamos fazer um contrato, você vai dar uma parcela. Aí você vai garantir aquele negócio. Então é nesse contexto que Paulo está escrevendo aqui, essa primícia do Espírito. É como Caleb e Josué, quando foi fazer a vistoria na terra prometida, ele veio com cachos de uva. Então ele teve ali uma primícia do que era a terra de Canaã, da vida abundante que ele teria, das riquezas imensas que ele teria na terra de Canaã. Então, quando nós recebemos o Espírito, quando nós cremos, nós temos uma pequena, isso é uma parcela, é uma garantia. Já nos outros textos que fala dessa garantia, que é o Espírito Santo que habita no nosso espírito, está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Por gentileza, Coríntios 1, 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. No mesmo livro, capítulo 5, verso 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Outro texto é Efésios capítulo 1, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Então fala de penhor, fala que fomos selados. Isso é as primícias do Espírito. Para quê? Isso é como um anel de noivado, como um penhor. Sabe para quê? Sabe o que significa? É uma garantia de casamento futuro. Amém? Então haverá um casamento futuro. O noivo vai casar com a noiva. O noivo, nosso amado Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Tem uma promessa, tem um penhor. Que penhor é esse? É o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. É uma garantia. Nós podemos ter segurança nisso, porque já tem o penhor, nós já fomos selados. No quê? No Espírito. Então haverá casamento. Isso é certo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? E esse Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele é também, olha
porque não há razão, porque não fazer a obra, não ir. Nós temos esse intercessor nas nossas fraquezas, nós temos dificuldade, não sabemos como orar, estamos desanimados, e esse intercessor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus. Está lá no verso 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E ele intercede, explica lá no verso 29, é segundo a vontade de Deus. Nós não sabemos como pedir, às vezes não sabemos nem como orar, mas esse Espírito Santo de Deus intercede ao nosso favor, conforme a boa vontade de Deus. E partindo aqui para o ápice, como eu comentei lá no início desse contexto do livro de Romanos, Paulo começa a desenvolver um pensamento, ele parte do geral e vai afunilando, tem ali vai falando do pecado, vai falando do homem, fala ali do capítulo 7 daquela guerra, ele nessa guerra e chega no ápice, que é o capítulo 8. Então, o clímax, o apogeu dessa carta, entendo eu, está aqui no final, a partir do verso 31. Então nós vimos aqui que não há nenhuma condenação até agora para aqueles que creem em Jesus. Nós temos o Espírito que habita em nós, nós temos Ele como nosso intercessor, e tem mais ainda. Então nesse clímax aqui, nós vamos ver a segurança do crente, a segurança do cristão. No verso 31, aí vem as perguntas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essas perguntas, quando nós meditamos nela, nós descansamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Pai é por nós, porque Ele deu o que era mais precioso, Ele deu o melhor, foi comentado já nesta reunião. O que Ele deu? O Senhor Jesus, lá em João 3,16, Ele deu o seu melhor. Então Deus é por nós, o Filho é por nós. Nós veremos aqui que o Filho também intercede por nós, que é o segundo intercessor. E quando Jesus, como nosso intercessor, depois vocês podem ler, tem lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16, no mesmo livro, capítulo 7, verso 25, e eu queria ler esse texto aqui, quero ler esse texto, né? Primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? É um advogado que nunca perdeu uma causa e não vai perder jamais uma causa. Esse é o nosso advogado. Se ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro não sabe dessa boa nova aqui, ó, que já pagou a conta.
Ele é o nosso advogado, ele já pagou a conta de todos. Nós temos que anunciar essa verdade. O Espírito Santo também é por nós, como está no verso 26, e no verso 28, um texto muito conhecido, né? Romanos 28, deixa eu voltar aqui. Que nós passamos, eu pulei aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui, todas, é parte. Está falando aqui, todas as coisas boas. Todas, é todas. Quando acontecem coisas ruins, eu vou murmurar, eu vou reclamar, ou eu vou dar graças a Deus? É difícil, mas nós sabemos que, assim diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Agora, que amor é esse? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, Ele nos deu do seu amor, que lhe é próprio, que é o amor ágape. Então é o amor que sofre o prejuízo, o amor que persiste, o amor que renuncia. É esse amor que nós amamos de volta ao Senhor. Então aqui ela é condicional, nesse sentido aqui que nós, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse é um versículo muito conhecido. Então, amados, todas as coisas, sejam ruins, sejam coisas tristes, sejam coisas péssimas, contribui para o nosso bem, porque o Senhor é conosco. Não irá contribuir quando nós começarmos a murmurarmos, colocar a culpa nos outros, reclamar. Isso foi o povo que fez lá no deserto. Por isso pereceu, porque reclamou, murmurou, foram incrédulos, pecou. Nós que cremos, não precisamos te preocupar. Não, o meu chefe está me perseguindo. Não, minha esposa é muito difícil. Não, meu marido é terrível. Não se preocupa. Todas as coisas, somente crê. Somente crê. Aproveitando, né, em casa, você não precisa, quem tem marido ou esposa que não é cristã, não precisa de você ficar pregando para ele. Você vai para o inferno, você vai não sei o quê, vai não sei o quê. Não precisa disso. A minha esposa nunca pregou para mim com palavras. Apenas testemunhando, apenas fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então todas as coisas cooperam para o bem. Não esqueçamos disso, daqueles que amam a Deus. Seguindo, partindo para o final, se Deus nos deu o melhor, então com Ele não nos dará todas as demais coisas. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Precisamos te preocupar com as demais coisas? Foi ministrado aqui, nós temos que perder para ganhar. Foi falado aqui, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, não precisamos preocupar com coisas. É legal? Pode, eu posso ter carro, posso ter casa, eu posso ter empresa, eu posso ganhar dinheiro? Pode, mas isso não precisa de preocupar com isso. Busque ao Senhor, busque o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se Ele deu o melhor, Ele não vai nos dar essas outras coisas? Então não precisamos de nos preocupar com isso. E segue
aqui nesse ápice. Quem poderá contra os filhos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Para finalizar, amados, eu vou ler esse texto aqui, vamos meditar, ler aqui e você crê nessas verdades, coloca no seu coração. A partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será com nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Aleluia.